Seja bem-vindo, estamos iniciando mais uma live do Conexão Brasil. Toda segunda-feira, neste horário, nós estamos por aqui. Já estou vendo o nosso convidado especial de hoje, estou aguardando aqui já as gurias do Conexão, Marcela Jacob e também Priscila Freitas, que me ajudam a fazer toda segunda-feira essa live com os educadores executivos. O convidado de hoje vai falar sobre preço, e já está na sala, estou chamando em seguida, já estou aguardando aqui a Marcela. A Mineirinha fala hoje de Brasília, pela informação que eu recebi aqui. A nossa Priscila Freitas fala de São Paulo. Eu estou falando aqui do Sul, Lajeado, Rio Grande do Sul, uns 120 quilômetros de Porto Alegre. Veridiano Andrade está nos prestigiando aí, grande mentor Veridiano, seja bem-vindo. Já estamos em seguida começando o mito do preço. Marcelinha, está chegando a Marcelinha, e eu vou convidar a Marcelinha para fazer parte aqui da nossa live. Nosso convidado também já está. Estamos convidando o nosso educador executivo convidado para hoje. Marcelinha, bom dia, Mineirinha, tudo bom? Bom dia, Brito. Está me ouvindo? Você está falando da onde? Está falando da onde hoje, Marcelo? Falando de BH. Viu que mudou o look, né, Brito? Pois é, o que houve? Tá frio, hein? Frio impera, né, neste reinado. O reinado Tu das sabe que Minas. O reinado das Minas Gerais está frio. Eu falei a semana passada que a gente estava compartilhando o frio aqui do Sul, mas na realidade não foi um compartilhamento. Na realidade a gente transferiu o frio para vocês. Nós estamos aqui com temperatura próxima de 30 graus, deve ultrapassar 30 graus. Ou seja, o frio passou por aqui e foi para vocês, né? Aproveitem por aí. Exatamente. Preciso só pegar as cartas aqui, Brito. Tá, fica à vontade, te prepara aí que eu estou esperando aqui. Perfeito. A nossa Priscila Freitas e já estou convidando aqui o nosso convidado especial de hoje, Tom Grotto. Eu vou conferir em seguida essa pronúncia certinha aí com o Tom. Parece que é Thomas, né? Thomas. Está chegando. Thomas Grotto. Grotto. Isso aí. Olá. Aí, meu amigo, como é que tu tá? Seja bem-vindo. Eu estou bem, e vocês como estão? Maravilhoso. Prazer, Brito, tudo bom, Marcela? Tudo bem. Você fala da onde, Tom? Eu estou no Sul, eu estou em Chapecó hoje. Ah, estamos próximos aqui, então. Chapecó é terra de gaúcho, né? Santa Catarina, mas tem muito gaúcho por aí, né? Sim. Muito bom, então. Então, Chapecó é uma cidade recente, né? Uma cidade jovem, tem 106 anos e boa parte da história foi no processo de migração do sul, né? Então é uma cidade que tem muito gaúcho. E eu morei aí na sua região, na região dos vales, um bom tempo na minha infância. Eu morei em Encantado. Opa! Pertinho, 20 quilômetros aqui de Lajeado. Muito bom, então. Você conhece o sul, tem um pé no sul. Você é natural de onde, Tom? É um pouquinho longe, eu sou natural do Pará. Meu Deus! Mineirinha, aí tá um rapaz aí que Sim. tem a trajetória da Mineirinha. Um dia tá em Minas, um dia tá em Brasília, um dia tá viajando. Exato. Vamos falar sobre isso então. Seja bem-vindo. Priscila Freitas, de São Paulo. Como é que tá, Pri? Olá, tô ótima. Melhor agora aqui com vocês. Melhor agora. Aqui em São Paulo o tempo tá gostoso hoje, gente. Tá um solzinho bom. Ele subiu aí, tá pegando o frio para valer em Minas aí, né? Chapecó, pelo jeito, é agradável também, Tom? Tá agradável, mas eu brinco que eu moro no Castelo da Elsa, né? Porque a minha casa ela tá sempre mais fria do que o resto da cidade. Mas hoje tá um sol gostoso aqui. Tá legal, então. Então, você está chegando agora na escola E3, você é me parece, da quarta ou da quinta turma?
Eu sou da 4ª turma. Da 4ª turma. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, a gente vai fazer sua apresentação em seguida, e nós temos um quadro aqui para educadores novos que chegam ao grupo aqui, que passam pela mãe Priscila, você já ouviu já o quadro, né? Que faz uma análise corporal. Enquanto ela prepara a sua bola de cristal, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, que você já falou um pouco já, do Pará para o Rio Grande do Sul, agora Chapecó, e como é que é o seu dia a dia e o porquê desse tema que nós vamos ter hoje, que é o mito do preço, né? Onde que veio essa sua busca por esse assunto? Ok. Um pouco então sobre a minha história. Eu sou, como eu falei, eu sou paraense, mas eu saí do norte muito novo. Eu me criei no sul do Brasil, nos 3 estados. Profissionalmente, eu sou formado em administração no Paraná, pela UniOeste. Me mudei para Chapecó, mas desde a faculdade, lá em Francisco Beltrão, eu sempre atuei com um pé no comercial. Então, sempre vi gestão com esse aspecto de mercado sendo o meu filtro da gestão. Atuei, já são agora, estou indo para o 17º ano atuando na área comercial. Gosto muito, atuo nessa área porque eu gosto, porque acredito que só fica na área comercial quem gosta, né? Muitas pessoas vão para ela porque precisam, mas quem fica é porque gosta. E eu gosto muito de ajudar as pessoas a conseguirem realizar sonhos e realizar sua missão na área comercial. E hoje em dia a gente vive uma época onde muita pessoa vende muito sonho, muita alegoria por aí, e eu tenho o corpo inteiro na prática, na realidade, assim. Então eu vivo a área comercial e eu defendo essa bandeira porque foi a área comercial que me permitiu lá na minha época de faculdade, por exemplo, pagar minha formatura, que eu não tinha um dinheiro em caixa, digamos assim, e numa sexta-feira peguei um evento para vender e paguei a minha formatura. Então, a área de vendas, a área comercial é a minha paixão a vida toda. E por isso que eu escolhi esse tema, porque muitos vendedores sofrem com os mitos que existem por trás do preço, né? Com certeza. Quando você chegou na E3 lá, você já chegou com bandeira definida já ou a partir daí você se definiu? Quase derrubei vocês aqui. Nem de longe, né? Eu cheguei na E3 sabendo o que eu sabia fazer e o que eu gostava de fazer. E a bandeira foi um processo de construção, a Marcela foi muito presente nesse processo de construção. E hoje eu digo que eu ajudo as pessoas a serem felizes atuando na área comercial, tanto gestores quanto vendedores. Priscila, vamos saber alguma coisinha aí no seu olhar, na sua análise? Vamos embora. Então, vamos lá. Só para deixar claro aqui, sempre eu falo isso, né? Que nós aqui, eu faço a leitura do rosto aqui no nosso programa, mas eu não leio pensamentos, tá? Então, fique preocupado, não fique preocupado, fique tranquilo, porque pensamento não vai cair aqui, tá bom? Mas a forma como você pensa, isso sim está representado no seu rosto e também no seu corpo. E como você reage a isso no seu dia a dia, vem representando através dos seus traços de caráter. Que nós somos divididos em 5 traços de caráter, tá bom? Então, eu sempre falo aqui sobre aquilo que mais aparece no rosto. Não significa que você seja isso, mas significa que você tem mais evidente no rosto. Tudo bem? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui para mim, dá um sorriso, por favor. Sem vergonha, tá? Não precisa ser com vergonha, não. Bom, vamos lá. A parte da criatividade não preciso nem falar, tá? A parte da criatividade ela é bem preponderante aí. E o que acontece nessa parte da criatividade? A criatividade sempre vai aparecer, eu sempre gosto de falar que a criatividade ela pode ser através da leitura de um livro, pode ser através de um programa de desenvolvimento na área de TI, ela pode ser um quadro, ela pode ser em qualquer área da vida. A criatividade é algo que aparece bem forte para você entre os olhos e a testa. Então, toda vez que você tiver algo que você for desenvolver, ela vai começar pela lógica, pelo racional, que tem sentido
por exemplo, na tua área de trabalho, tá? Quando a gente vem para outra parte do rosto, a gente percebe aqui, né? A parte comercial e tal, a gente dá uma funiladinha aqui no queixo, né? Então, essa funiladinha aqui no queixo, o que aparece? Opa, a negociação para mim é uma coisa fácil. Quando eu venho para essa parte do rosto aqui, que é a área da bochecha, o que é? A comunicação. Então, você se comunica facilmente, você é uma pessoa acolhedora, uma pessoa que gosta de perceber o outro, como o outro funciona, para daí você usar a lógica, o sentimento e a negociação. Então, essas etapas, elas vêm definidas no seu rosto. Quando a gente vê o teu olho, o que acontece? A percepção é você se conecta comigo através do teu olhar, mas você está muito mais no mundo da criatividade, a rotina todo dia igual, o pensamento todo dia igual, olhando esse aspecto para você aqui, te tira aquele negócio que faz assim. Então, é legal, mas, sabe? Eu tive ideia hoje, eu tive outra ideia amanhã. Putz, mas é aquela de ontem, tá? Tudo bem, mas eu melhorei aquela de ontem, hoje eu quero outra diferente, melhor e tal, não sei o quê. Não para. O pensamento não para, sabe? Ele é muito criativo. E a comunicação, ela é fácil para você. Mas, olhando a perspectiva do seu rosto, nos 2 pontos que falam mais forte, aí eu vou te falar que é a criatividade com a comunicação e depois, sim, a negociação. Aonde eu vou ver a lógica, eu vou sentir e eu vou negociar. Tem pessoas que são inversos. Eu negocio, eu tenho lógica, eu tenho sentimento. Você não. Criatividade. Sem rotina. 1000 ideias. Cabeça 1000 por hora. Segundo, comunicação. E terceiro, negociação. É isso aí. Sim. Legal, então. Essa é a mãe Priscila Freitas. Você pode, inclusive, comentar em seguida, o Tom. Mas deixa eu só fazer um registro. Primeiro, antes de passar para a Marcelinha aqui. O Ivan Sena é um nordestino aí, um empresário de destaque em Brasília, né? Grande amigo da nossa turma, né? E está passando aqui uma pergunta que eu estou repassando em seguida para você. Mas eu vou começar com a Marcelinha, porque é a Marcelinha que trouxe você até a gente. Então, por favor, Mineirinha, com você. Oi, Tom! Que delícia Oi. aqui! Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que eu posso transmitir aqui, vamos começar por essa diferenciação do profissional de vendas, né? Antes da gente falar do preço, porque o preço ele vem ao longo do processo da profissionalização do vendedor. E o Ivan, que é um empreendedor muito conhecido em Brasília, ele está perguntando, acho que eu vou aqui pela pergunta dele, Brito, para aproveitar que ele está aqui com a gente ainda. Qual é a diferença entre ser vendedor e ser estrategista em vendas? Eu diria, aqui fazendo uma pequena análise, que é a mesma coisa de ser motoqueiro e motociclista. Mas vamos lá, o que é vendedor? Qual é a diferença de vendedor e estrategista de vendas, Tom? Beijo, Ivan. Beijo. Marcela e Ivan, tem 2 formas que eu poderia responder. Antes, se eu for olhar em funções diferentes, porque o vendedor ele é a pessoa que faz o processo de venda, que cuida da operação comercial, que conduz a negociação e a venda. E eu gosto muito de chamar vendedor de vendedor. Muitas vezes a gente fala de consultor de vendas, que é uma coisa que inclusive gera confusão com consultoria, pessoas que gostam de utilizar outros termos, como se vendedor fosse uma profissão que não tivesse o mesmo valor. Eu gosto de chamar vendedor de vendedor. O estrategista comercial, o estrategista de vendas é a pessoa que vai planejar o processo comercial e que vai desenhar as estratégias ou táticas que essa empresa vai utilizar para ter mais sucesso em vendas. Eu não preciso necessariamente ter as 2 funções na mesma pessoa. Eu posso ter cenários, principalmente quando a gente fala de venda complexa, de profissionais autônomos, onde a pessoa ela troca o chapéu. Uma hora ela está com o chapéu da estratégia, planejando o processo comercial, e uma hora ela está com o chapéu do operacional, executando. Obviamente, a pessoa que ela trabalha como vendedor e que ela tem uma pessoa na função de gestão comercial, que normalmente usa esse chapéu da estratégia comercial, da estratégia de vendas, ela não vai ser nula na questão estratégica, ela vai trazer contribuições porque ela está lá na ponta, ela está fazendo a troca no campo também. Então, eu teria
a função de estratégia comercial como aquela pessoa de estratégia comercial de vendas, como o ato de você pensar aonde está o meu cliente, qual que é a dor que eu resolvo, como que eu resolvo essa dor, em que momento que essa dor se manifesta, aonde que o meu cliente procura a solução para essa dor e em que ponto eu posso fazer esse contato com ele. Eu desenho um mapa nas minhas consultorias que é essa jornada do cliente para identificar os pontos de contato. Porque em cima desses pontos de contato a gente desenha a estratégia comercial. Então, é um chapéu, eu diria, muito mais do que uma função. E a gente ainda tem o famoso tirador de pedido, que é a pessoa que atende demanda, né? Que daí eu não gosto de chamar essas pessoas de vendedores. Tom Grotto, participando aqui do nosso Conexão Brasil, eu recebo aqui uma pergunta de um empresário aqui do Sul, muito conhecido, muito famoso, que é o Jorge Facione, palestrante por todo o Brasil aí, e é uma área que o Facione atuou muito bem também. E ele faz uma pergunta aqui para saber a sua visão sobre esse assunto, Tom, que é: qual a limitação de um preço, o que limita um preço? Qual a fórmula para ter o maior preço e que seja justificável? Existem fórmulas, existem receitas? Qual é a sua visão? Essa resposta ela pode parecer muitas vezes a saída de ouro do consultor, né? Dizer que não existe receita de bolo. Mas é uma verdade. Cada caso precisa ser analisado na sua particularidade. Então, eu não tenho como dizer que existe uma receita de bolo. Existem regras de precificação, se a gente for olhar para um aspecto financeiro, daí a gente entra em informação de preço de venda, cálculo de markup, esse tipo de coisa que não é o nosso foco agora. Comercialmente falando, eu acho que é muito importante eu fazer um gráfico olhando o meu potencial de escala versus o meu potencial de rentabilidade. Quando eu trabalho com uma precificação mais elevada, principalmente se eu estou desbravando um mercado, eu vou ter uma velocidade de entrada menor, mas eu vou ter uma rentabilidade maior. Daí a gente pode ter, por exemplo, as estratégias de desnatamento de mercado, que normalmente novas tecnologias fazem. Um case muito claro disso é o que a gente viu sendo feito na Tesla. A Tesla foi lançando os modelos de luxo e vem lançando os modelos cada vez mais acessíveis. Por quê? Primeiro a gente vai atrás desse cliente, desse perfil, e depois foi popularizando. Isso é uma estratégia comercial. Quando eu falo do que eu vendo, do meu produto, primeiro de tudo tem que olhar quanto eu valo. Quanto o meu produto vale, quanto o meu tempo vale. Valo foi uma palavra criada agora, né? Mas quanto vale? Qual é o valor do meu tempo, do meu produto, do meu serviço? Porque se você só olhar para o mercado na área de precificar, o mercado sempre vai dizer que vale o mínimo possível. A gente sabe que o mercado nunca vai estar disposto a pagar. Mas o que eu posso falar com toda certeza, que quando a gente está entrando na área de vendas, quando a gente está entrando na área comercial, a maioria das pessoas nessa área tem uma origem de vida, a gente acaba entrando com uma tendência de trabalhar com preço baixo. Só que preço baixo limita a entrega, limita a qualidade, faz com que muitas vezes você tenha que trabalhar em cima da quantidade. Se essa for a sua estratégia comercial, se a minha estratégia é massificar, é fazer uma entrega em larga escala, beleza, vai para essa luta. Mas, se não for esse o cenário, você tem que trabalhar com a curva de cima da tua precificação, porque o esforço de vender caro e vender barato é o mesmo. E você consegue rentabilizar e otimizar. Eu falo muito para vendedor, pessoa que está montando uma carteira na parte de representação comercial, avalia o que você vai vender. Porque o teu esforço para vender um plano de telefonia e o teu esforço para vender um seguro de vida é o mesmo, só que um dos dois vai te rentabilizar por anos e o outro não. Então, eu falo muito sobre isso com as pessoas, avalia o que você vende e para quem já tem o que vende, para quem fornece o seu serviço, vai de cima para baixo. Vai de cima para baixo que você vai se surpreender com como o preço é muito menos relevante do que o valor da sua entrega. Priscila Freitas, de São Paulo, pertinho aí do Autódromo de Interlagos. Vai lá, Pri.
Bom, esse é um tema sensacional, né? Eu vejo que a gente traz muita limitação, até mesmo do que a gente entende como vendedor. E as pessoas entendem que o vendedor é como você disse, né, Tom? É um preconceito. Todo mundo se vende, só que ninguém imagina como. Você se vende na forma de falar, na forma de você se vestir, na forma de você se portar. Tudo isso é uma venda. Você está mostrando o teu valor, você está mostrando a tua origem. Você está se mostrando o tempo todo. Então, se a pessoa ela parar para analisar que um currículo dela é uma carta de venda, ela vai começar a entender que a vida dela ela tem que começar a pensar como estrategista. Então, ela tem que entender que ela não é uma tarefeira, e sim um gestor de negócios estratégicos. E a venda, sim, é uma forma de você mudar a sua vida e mudar a vida do outro. E você entrega isso através de um produto, de uma transformação. O produto é um meio. Né? E as pessoas ficam, nossa, mas ele é vendedor. Mas você também é. Você não é, aprende porque você está demorando. Então, existe muito. A minha pergunta vai assim. Hoje nós temos, até mesmo para os educadores executivos, eu acho que para as pessoas que vêm muito da fase de prestar serviço para as outras pessoas, como, por exemplo, eu na área de TI, então você está muito atrelado a entregar o serviço, mas não a se vender. Então, as pessoas se atrelam muito àquilo que elas entregam e pouco a se vender. E quando você se torna o dono do teu negócio, seja CLT, seja PJ, seja como empreendedor, você tem que olhar aquilo como uma visão de negócios. Seja CLT ou seja PJ. E daí a pessoa entra num embate. Poxa, eu entregava currículo, né? Eu não me vendia. Eu entregava o currículo e era fácil. Alguém ia lá e me empregava e estava tudo certo. Só que agora eu quero mudar de fase. Para a galera que está fazendo transição de carreira, tá? Para a pessoa que quer se vender, que eu acho que isso é fato. Ela tem que olhar a profissão dela como um negócio. Não é como só aquilo que ela entrega. Está um patamar acima. Então, eu entrego um software de TI, mas eu tenho que olhar isso como uma estratégia de negócio. A entrega minha final é um dos pontos. Eu tenho que entregar uma série de coisas. Quando uma pessoa está fazendo uma transição, eu sou CLT, eu sou PJ, mas eu quero ser um PJ de receber Prolabore, não de agenda lotada. Porque agenda lotada tira no pé tanto quanto CLT. Você não vai estar escalando, você não vai estar ganhando, não tem nada no piloto automático que te traga uma renda ali. Num passivo, por exemplo, pelo menos primeiro. Qual que é a primeira estratégia? Não é dica, a primeira estratégia que a pessoa pode aplicar aqui, hoje, dessa transição, e começar a sair da mentalidade tarefeira para a mentalidade de estrategista de negócio e transformando o mindset dela para que ela se torne um negociador do próprio conhecimento. Eu vou dar a minha resposta de novo em duas partes. A primeira coisa que a pessoa que está pensando em fazer essa transição precisa conseguir fazer, um conselho muito importante que eu dou é não salta direto de uma etapa para outra. O que eu quero dizer? Não encerra o teu último dia de bater ponto e na primeira hora útil do dia seguinte está prestando o seu serviço imediatamente. O meu conselho é dar um time para você olhar para dentro, planejar, para você desenhar e para sua cabeça desacelerar e sair do ritmo que você está. Eu acho muito importante ter essa pausa. Pode ser uma semana, pode ser 3 dias, pode ser... No meu caso, foram 3 meses, mas faz um break para você poder romper alguns modelos mentais que você tinha naquela sua rotina do seu dia a dia. Isso é só um parênteses, digamos assim, na dica. Agora, para quem está pensando no que se vender, o que eu sempre falo que tem que ser o caminho desse processo é você ver o problema que você quer resolver. Porque a partir desse problema que você vai resolver, que você vai conseguir construir a sua estratégia comercial. Tudo começa por um problema. Porque eu posso ter uma coisa maravilhosa para vender que o mercado não vai consumir se eu não resolvo um problema. Ou melhor, essa coisa maravilhosa o mercado não vai consumir enquanto eu não falar para eles que problema que eu resolvo. Porque o que acontece? Eu vejo isso em todas as profissões. E eu brinco muito com alguns amigos meus que são médicos, né? Parabéns, você fez 10, 12, 15 anos de formação e agora você é vendedor. E eles brincam, não pode, inclusive está no Conselho Federal, não pode vender. Mas você vai vender o seu serviço, você está se vendendo. Então, para você poder ter a sua clínica cheia, para você ter movimento, você vai ter que conversar sobre o problema que você resolve. Mesmo nos casos onde existem diversos problemas.
E um outro conselho que eu também dou é que se você tentar falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Então, direciona a tua conversa para alguns grupos ou para algum grupo específico. Outras pessoas vão te responder, mas fala a linguagem daquele grupo de pessoas. Não tenta falar com todo mundo, porque vai gerar ruído e também vai dar entraves aí na sua forma como o mercado te entende. Em resumo, uma das afirmações que eu faço aqui é uma verdade absoluta em vendas. A gente não cria necessidade em ninguém. A gente desperta desejo das pessoas em cima de uma necessidade que elas precisam resolver. O nosso trabalho na venda é fazer com que a pessoa deseje aquilo que eu vendo. Mas ela só deseja a partir de uma necessidade. Quando eu entendo isso, eu começo a entender qual que é a necessidade que eu atendo, ou seja, o problema que eu resolvo, e como eu vou despertar esse desejo. Tom Grotto, nosso educador executivo, mentor e consultor em gestão comercial, trazendo esse tema tão precioso para a gente hoje, falando sobre o mito do preço. Você adiantou alguma coisa na sua resposta anterior, Tom? Como alguém que não é especialista nesse tema, eu pergunto para você, qual é a sua visão sobre a precificação no produto e no serviço? O serviço é mais difícil? Serviço é mais perigoso na hora de precificar. Porque quando eu vou precificar um produto, é muito mais fácil, mas as pessoas muitas vezes erram pelos mesmos motivos, de eu identificar o que compõe o que compõe os meus custos. E as pessoas poderem precificar a partir de um custo. Quando a gente vai precificar um serviço, a gente tem que olhar muito mais para o valor da nossa entrega, para quem é o nosso cliente e para o que eu resolvo. E daí a gente vai precificar olhando essa combinação. Por quê? O nosso serviço, normalmente ele é personalíssimo, né? Principalmente a gente como educador. Então eu não vou conseguir dar escala como educador, numa consultoria, na mentoria. Então eu não posso querer precificar olhando o meu custo da minha hora apenas. Porque daí eu vou começar a comprometer a minha qualidade de entrega para poder fazer um volume, eu vou começar a me sobrecarregar e daqui a um ano eu já não quero mais ser educador pelos mesmos motivos que eu quis deixar de ser CLT. Então, tem que tomar muito cuidado que a armadilha do serviço é muito fácil você precificar para baixo, porque você não percebe os seus custos, você não leva em consideração tudo que você investiu para prestar esse serviço e você não entende que você é perdoe a linguagem, um puta profissional e que você precisa se valorizar como esse profissional que você é. Inclusive, Marcelinha, muito hoje... cuidado. As pessoas, se você se vender como barato, as pessoas vão te perceber como barato e vão te dar esse valor também. Então, tem que tomar esse cuidado. É difícil, né? Marcelinha, hoje vai ter carta. Amanhã outra carta, mais uma pergunta sua. Nosso convidado Tom. E o Tom, eu vou pegar o gancho do Tom, que na verdade eu queria já falar sobre isso, que é essa diferença entre preço e valor, né? Quando a gente fala de preço e valor, a gente está falando aqui de uma amplitude de coisas. A Pri você trouxe também, Brito, a coisa do produto e do serviço, o que é mais difícil, como é que a gente avalia isso. Hoje, mais cedo, por uma coincidência, eu estava numa consulta e descobri uma consulta com um médico que chama Marcelo e descobri que ele era artista plástico. Poucas pessoas sabem, mas eu também gosto de pintar. E ele está expondo alguns quadros, ele começou há pouco tempo, ele é autodidata. Eu já pinto há algum tempo e ele está vendendo alguns quadros nessa exposição, enfim, uma conversa longa. E aí eu perguntei, a secretária dele comprou um quadro dele, eu perguntei o preço do quadro. Aí eu falei, gente, eu não estou me valorizando. Ou eu não estou sabendo precificar, ou eu não estou me valorizando. Então, essa pergunta de preço e valor, ela também recai um pouco sobre como a gente olha a gente, independente se é um produto ou um serviço. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre isso, Tom. Preço, valor e o risco que a gente corre quando ele é muito baixo ou quando ele é muito alto.
preço e valor. Preço e valor é um debate antigo que a gente fala em vendas, né? Porque valor é o que é percebido e preço é o que eu pago. Essa é a grande diferença. O valor vai ser a percepção que fica após a minha entrega. Ah, não, meu valor não é a minha entrega, não é apenas a tua entrega. Porque a tua entrega, ela não necessariamente vai acompanhar a percepção da tua entrega. Então, você, além de fazer uma grande entrega, você precisa garantir que a percepção dessa grande entrega fique clara. Como que eu garanto isso? Colegas que trabalham com foco na consultoria. Você tem que garantir que os indicadores da consultoria sejam claros o suficiente para você tangibilizar o valor da sua entrega para o teu cliente. Além disso, você precisa ter conversas com o teu cliente para deixar claro o valor do que foi feito. Colegas que trabalham com foco em mentoria, quais são os seus entregáveis dessa mentoria para ajudar a construir valor? Então, eu posso fazer... Eu sou um fotógrafo. Digamos que eu seja um fotógrafo, eu presto o serviço de tirar foto e entregar as fotos para a pessoa. A forma como eu entregar esse arquivo vai fazer toda a diferença na minha percepção de valor. Um exemplo bem simples que eu conheço, uma fotógrafa que faz fotos familiares. Além de entregar o álbum que a pessoa contrata, normalmente ela cria uma historinha e entrega uma foto especial de uma história que a família não sabe que ela estava fazendo, junto como o diferencial dela. Isso joga o valor dela na estratosfera. Porque, com certeza, essa historinha vai ser muito mais lembrada do que as fotos individualmente. Então, valor e preço tem essa diferença. Preço é aquilo que eu pago. Valor, o valor final é o que eu percebo, né? E na venda, como que a gente cria valor antes da entrega? Porque tem no serviço tem mais uma pegadinha, né? Eu estou vendendo um sonho, e uma promessa. Então eu construo o valor a partir do valor que eu estabeleço para o problema que eu resolvo. Então muitas vezes nós que vendemos serviços, nós temos que fazer com que a dor do cliente fique muito clara. Eu brinco que a gente tem que fazer doer mais antes de resolver. Para deixar claro que eu não estou indo lá fazer qualquer coisa. Para deixar claro que se eu não for resolver isso para ele, o que vai acontecer? Dica de leitura, para não entrar muito nesse assunto, lê o livro do Spin Selling, quem trabalha com venda de serviço, que lá tem a bíblia do que você tem que fazer para vender serviço. Qual que é o caminho aí para a gente criar valor. E por fim, por que muitas vezes a gente cai na armadilha de se valorizar ou se desvalorizar? Não vamos entrar numa sessão de mentoria ou de terapia aqui, porque a gente tem que olhar para a nossa história. Mas todos nós temos uma origem. Eu vou falar para vocês a minha. Eu venho de uma família muito lutadora. Eu tenho o melhor pai que eu poderia querer ter, que é uma pessoa que com nível técnico colocou 4 filhos na faculdade, todos estão trabalhando com sucesso na sua área. E, enfim, é o cara. E que em um determinado momento da vida ficou com os filhos e sem nada. Mas tudo isso veio junto uma história de escassez. E quando eu falo escassez, eu não quero cair num papo muito místico que tem algumas pessoas que falam por aí. É a forma como a gente olha para o dinheiro e para o que a gente pode ou não fazer. É disso que eu estou falando. Então, a gente cresce, a gente tem vivências, às vezes, que a gente não pode gastar, que a gente não deve gastar, que a gente não pode investir numa comida melhor, tem que comprar barata e aí de volume, que a gente não pode comprar um tênis bom, tem que comprar aquele... Compra o tênis ruim, que quando tu vê num ano você compra 4, que se você comprasse um bom, às vezes tu comprava só o bom. Por quê? Porque isso nos foi ensinado ao longo da vida. E a gente pensa com o nosso bolso ou com a memória do nosso bolso daquela época. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quem vende Ferrari dificilmente tem uma Ferrari. Eu não posso vender pelo meu bolso. Eu tenho que vender pela minha entrega. Eu tenho que vender com o bolso do meu cliente em mente. Isso tem que estar na minha mente. Por quê? Quando que o preço fica excessivo? Quando eu não levo em consideração também para quem eu estou vendendo. Nem todos os serviços vão poder ser prestados com uma precificação lá no espaço também. Eu quero focar num público de futuros líderes, de jovens, e vou mentorar eles. Você não vai mentorar um futuro líder como você vai cobrando o que você vai cobrar para mentorar um CEO de uma empresa.
porque o teu cliente não vai poder te pagar, né? Então, o único bolso que tu tem que considerar é o do seu cliente, e você também tem que tomar cuidado para ter claro o valor que você tem e conhecer esse seu histórico, conhecer esses limitadores que a gente tem. Porque eu falo para vocês que eu demorei muito para romper. Quando eu paguei a minha formatura lá atrás, foi vendendo ingressos de R$10 que eu ficava com 5 a cada ingresso vendido. E eu achei aquilo o máximo, vender aqueles ingressos a R$10. Hoje eu vendo serviços com negociações não são só os meus serviços, eu também faço o processo comercial na E3, e dependendo, às vezes a gente está fazendo um programa de treinamento a nível nacional, onde a gente está falando aí de algumas centenas de milhares de reais. Então, é legal quando você começa a romper isso. E é um negócio assim, você vai dar um tiro e você vê que vai. Dali um tempinho, você cria coragem de cobrar mais um pouco. Dali um tempo você pensa, poxa, eu consigo vender um negócio melhor. Então, é muito um processo de descoberta, é uma jornada. A nossa vida inteira é um combinado das experiências que a gente já viveu. Eu brinco que a gente tem que... A gente cria um repertório de experiências ao longo da vida, então a gente tem que ir enriquecendo eles. Inclusive, para fechar minha fala, que eu sou papudo aqui, dessa pergunta, não tem medo de ouvir não. Se você vende um negócio e você não ouve não, você é um péssimo vendedor. Porque significa que você está entregando tudo que as pessoas querem para ouvir o sim. E o não é um baita amigo do vendedor. Eu falo sério com os meus vendedores que você tem que ter uma meta de nãos na tua semana, no teu mês. Porque senão significa que você não está conversando com gente nova. E ouvir não é uma coisa que dói, é uma coisa que a gente não quer fazer e que tem tudo a ver com preço, porque para não ouvir o não eu comprometo o preço. E pior, eu comprometo o valor. Muito bom. Você está falando uma frase muito forte aí, Tom. O não faz parte da venda. Ficou forte essa, hein? Sim, registra aí. Mas eu sempre falo, o não é teu amigo, faz parte do processo de venda. E a gente não gosta do não, né? Não. Sabe aquele teu negócio que tá... eu estou negociando com uma empresa há 1 ano. Vocês estão mentindo um pro outro. Vai lá e pede por que ele não quer te contratar, que daí se ele te disser o porquê que ele não quer, você pode tentar resolver esses empecilhos. Mas enquanto vocês ficarem nessa dança aí, que ninguém pega o outro para dançar de verdade, outra pessoa vai chegar lá e vai fazer isso. Eu achei muito interessante o material seu que eu vi aqui inclusive depois a gente vai fazer a divulgação dos seus canais, que tem material muito interessante. O material seu que eu li sobre... Eu defendo que existem 4 preços que um cliente paga. Por favor, sim, fale sobre isso. A minha teoria dos 4 preços é que quando eu compro algo, e quando a gente vai pensar a nossa precificação, normalmente a gente olha só o preço financeiro, que é um preço muito importante, mas eu diria que o preço... ele é um fator higiênico, o preço financeiro. Ou vai ou não vai ir, dependendo da faixa que você colocou, porque existe uma faixa de preço que eu estou disposto a vender, existe uma faixa de preço que eu estou disposto a comprar. Se elas se sobreporem, preço deixou de ser um problema, preço financeiro. Só que existem outros 3 preços que eu gosto de deixar claros. Quais são eles? Vamos do mais simples para o mais... Mais simples não, todos eles são simples. Mas vamos escolher uma ordem aqui para poder falar. O primeiro que eu gosto de falar é o preço emocional. Decidir comprar uma coisa, e aqui eu vou recomendar o livro do John Lehrer, O Momento Decisivo, onde ele é um neurocientista falando neurociência numa linguagem que a gente entende e que dá para transferir para a área comercial. Quando a gente toma decisão, o nosso modo automático de tomar decisão é o emocional. Por quê? Porque ele aprende ao longo da vida com o racional. Não é porque a gente não está levando o racional em conta, é porque a gente treina o emocional com o racional. Então, se aquela decisão, quanto mais complexa ela for, mais o meu emocional vai sofrer, mais difícil vai ser tomar essa decisão. Por exemplo, eu estou contratando uma pessoa pouco conhecida, o emocional pesa mais.
Eu estou comprando uma marca que eu nunca comprei. O emocional pesa. Eu estou me propondo a fazer uma coisa que eu não fiz até hoje. Tudo isso tem peso emocional. Aqui, uma dica de ouro para quem vende produto de tecnologia e prestação de serviço. Quanto mais você deixar a sua solução complexa, mais vai pesar no emocional. Porque o complexo é difícil de entender. E não é que o teu serviço não é complexo, é que você não precisa prestar o serviço na venda. Então, você não tem que falar tudo que você faz lá na venda. Não é hora de fazer isso. Tudo que não precisa ser dito, não deve ser dito durante a venda. O segundo preço que o cliente paga é o preço do tempo. Quanto tempo o meu cliente vai gastar para me contratar e para consumir o meu serviço? Há um tempo atrás, eu fiz uma consultoria numa clínica odontológica que foi muito bom, porque a clínica é uma clínica fantástica, que estava bem, mas que não rompia um determinado teto. E daí a gente foi olhar, e essa clínica ela estava pecando em um ponto que vai refletir no físico também, mas mais no tempo. O cliente do principal serviço deles precisava fazer um exame em outro local, porque existia um custo representativo de colocar a máquina dentro da clínica. Só que esse outro local significava mais ou menos 1 hora entre ida e volta, e a maioria das pessoas ia para o dia da consulta sem saber que ia ter que fazer esse exame fora. Então, mais um dia útil que a pessoa ia ter que pegar a folga, afastar do serviço ou deixar de prestar o serviço dela para ir fazer esse exame. Eu falei, olha, não. Você precisa fazer esse investimento e colocar essa máquina para funcionar aqui dentro. E a gente fez. E imediatamente, a atendente da clínica conseguia já levar a pessoa a fazer o exame e já fechar o contrato na hora. Eu diminui tempo da negociação. Tempo é um preço muito relevante. Por exemplo, eu estou negociando, mas daí eu digo, não, então tá, eu te mando uma proposta depois. Faz a proposta na hora para a pessoa, já encaminha e pede se ela recebeu. Se tu vai fazer uma reunião para apresentar uma opção que você já sabe o que o cliente tem, é provável que você já tenha o seu modelo de proposta pronto. Preencha aquela coisa e manda para o cliente antes de encerrar a reunião. Pelo menos uma minuta prévia, para você garantir que a pessoa recebeu. Encurta os tempos da sua negociação. O tempo é um preço muito relevante. E, por fim, o quarto preço que eu gosto de falar, e que esse preço ele é muito pesado, é o preço do esforço físico. Para você ter noção, se você for alugar uma sala comercial e você tiver que escolher entre duas e uma delas tiver um degrau na porta, aquela lá você não deve alugar. Porque eu não me lembro o percentual agora, deu branco, mas é coisa assim de 50% das pessoas, 50% a menos de pessoas entram numa sala comercial se tiver um degrau. É uma coisa absurda. Por quê? Porque eu tenho que fazer um esforço físico. Eu montei uma loja linda, verticalizada, onde as pessoas sobem de escada. Quanto mais alto for, menos movimento vai ter. Eu fico numa região da cidade onde as pessoas vão ter que mudar a sua direção para chegar lá. Então, o esforço físico, ele é muito relevante. Muito mesmo. É por isso que é difícil vender mensalidade de academia, né? Porque você está vendendo esforço físico, inclusive. Então, são esses os 4 preços que eu defendo. O preço financeiro, preço emocional, o preço do tempo e o preço do esforço físico. Olha para a sua solução, cria um gráfico desses 4 preços e vê como que eles estão dentro da sua solução. E vê como que você vai desenhar estrategicamente o seu preço. Quando isso não está bem resolvido, o preço financeiro vai pagar a conta. Marcelinha, vamos às cartas da Mineirinha aí? Vamos! Tom, a gente tem um quadro aqui nesse programa que a gente vive mudando o nome dele. Mas são provocações. Até a próxima temporada a gente já define o nome do quadro. Mas são provocações que a gente faz. São provocações Inclusive, aceita-se sugestões, né? Vamos lá, que eu sou bom. Inclusive. E a gente, nessa temporada, a gente usa cartas das virtudes, são provocações filosóficas, tem uma pergunta e logo depois tem uma narrativa sobre essa pergunta, uma reflexão.
E aí a gente tenta trazer para o tema, ou não, ou falar da vida pessoal. Então, eu escolhi, são 100 cartas, eu escolhi 10 aqui, não aleatoriamente, porque eu não faço nada que não seja intencional, mentira. Mas a gente tem 10 cartas, e aí você me fala um número que eu vou contar daqui para cá, ou daqui para cá, e a gente chega nesse número e eu tiro a carta. Então tá. 9, 9? que é o dia do meu aniversário. Eu vou escolher a carta. 9 é essa. Vai lá, então. O nosso querido filósofo russo, que era 9 de cá para lá ou daqui para cá, né? Aí eu escolhi essa. Ah, tá. Russell disse, o tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. E aí, o que ele reflete aqui? Intercalar períodos de trabalho intenso com momentos de lazer é fundamental para manter o equilíbrio. Você disse um pouquinho mais cedo, até num processo de transição de carreira, né, que aquelas pessoas que estão migrando de uma coisa que a Pri perguntou, né, que às vezes a gente precisa de dar um tempinho para isso, né? Como você renova o seu estoque de energia, Tom? Porque energia também tem preço. Sim. Já que curioso como tudo está amarrando, né? Eu gosto muito de uma entrevista do Mungica, onde ele fala sobre tempo. Só vou voltar um pouquinho no tempo. E ele fala que as pessoas se enganam quando elas pensam que pagam as coisas com La Plata, né? Que as pessoas pagam as coisas com o tempo que elas dedicaram para ganhar aquele dinheiro. Então, não é que tempo é dinheiro, é que dinheiro é tempo. Então, quando a gente muda essa regra na nossa cabeça, muita coisa também se ajusta, né? Porque as pessoas têm a sensação de que a gente é produtivo quando a gente está ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro para quê? Tu tá trabalhando, como a gente fala lá no interior, tá trabalhando pro diabo dar risada? Né? A gente tem um tempo de vida limitado. O que te dá prazer para você usar nesse tempo? Eu vou dizer para vocês assim que uma das coisas que eu mais gosto é ver um filme e comer uma pipoca. Entende? Então eu tiro esse tempo para mim, sabe? Por quê? Porque quando você faz essas coisas que você gosta e que não exigem esforço mental, eu quero diferenciar aqui, porque, cara, eu não sei explicar o quanto eu amo fazer o que eu faço. Dar um treinamento para uma turma de participantes novos é uma das coisas mais deliciosas que tem. Começar uma consultoria nova é um negócio assim que eu me coço de alegria, mas que gasta energia. Que lá pelas tantas o teu cérebro, ele tá... O tico e o teco tá só o tico acordado ainda e ele tá quase se indo também. Então você precisa fazer coisas que não te esforcem a mente. E às vezes você pode esforçar o corpo e não esforçar a mente. Então, por isso que muitas vezes a academia é um local também que a gente recupera a energia mental. Mas eu gosto de pegar uma coisa que me divirta e fazer aquilo sem culpa nenhuma. E assim, esquece o final de semana, faz isso numa quarta-feira às 3 da tarde, sabe? Final de semana é um conceito que existe porque uma semana existe e a gente muitas vezes está trabalhando no domingo para o nosso cliente. Então, se você se der uma folga na quarta de tarde, vai ser feliz na quarta de tarde. Vou só fazer um parênteses aqui. Registrar a fonte. O Mujica foi presidente do Uruguai durante muitos anos e tem tem uma entrevista dele no YouTube de uma campanha, eu esqueci o nome, que é maravilhosa, tá? E deixar a dica que o Tom trouxe para a nossa audiência aqui, tá, Brito? Vale muito a pena. Deixa eu fazer um parênteses também. O Tom falou em filme, falou em pipoca. E eu lembrei que eu vi esse final de semana. Tá chegando aí Indiana Jones, o 5º e último episódio. É uma geração aí que...
Indiana Jones, número 5, e o último, logicamente, que o Henry Ford está chegando aos 80 anos, né? Está encerrando, está se aposentando. 81, é uma coisa assim. Está se aposentando com o 5º episódio. Priscila Freitas, vai lá, Pri. Tom, quando as pessoas elas ouvem, né, todos esses pontos que você colocou aqui, como, por exemplo, o financeiro, né, cada um deles, eu achei muito importante, porque realmente as pessoas não têm essa visão. Independente do que elas fazem, elas não têm a visão do que é fazer venda, né? A venda ela é toda uma estratégia por trás, ela tem toda uma jornada do cliente, ela tem toda uma jornada da empresa, que em determinado momento ela se atrela. Então, as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que você já deu esses 4 passos que eu achei, muito importantes, saiu um meu aqui, né? Coisa de paulista. Então, soltei o meu aqui, desculpa aí. Acontece. Então, quando a gente se empolga, a gente fala o meu. Então, quando tem essa parte, esse passo a passo, que as pessoas têm o emocional, que você falou que eu acho que é fundamental, tem a nossa história de vida, tudo aquilo que a gente já está acostumado, né? Dentro aqui do campo de educador executivo, a gente explora muito entre nós. Olha, teu emocional não está legal, teu financeiro não está legal porque ele é reflexo disso, reflexo daquilo. Você tem como dar um exemplo para uma pessoa, por exemplo, de um emocional que ela tem, né? De um fator emocional e que ela pode transformar, fazer um depara. Então, ela tem, por exemplo, um gatilho de escassez, porque muitas vezes a gente fala escassez e dentro da escassez ele é amplo. Ele é muito amplo. Não dá para você falar um ponto só de escassez que reflete no negócio dela. Mas qual que é um ponto de escassez que você considera que a pessoa pode fazer um depara e que ela pode falar, poxa, realmente eu tenho isso, né, aleatoriamente, sem analisar ninguém, mas um ponto de escassez que a pessoa poderia começar a refletir e que vai fazer uma mudança na vida dela. Dentro do emocional. Dentro do emocional, um ponto de escassez. Ok. Quando eu falo de emocional desse ponto de escassez, eu acho que uma das coisas que a gente mais peca é a culpa que a gente carrega pelas nossas graças. Nós vemos num país de origem católica, onde a culpa católica ela vem na instalação de fábrica das pessoas. E eu sou de criação católica e tenho muitos valores maravilhosos que eu peguei de lá, mas tem esse fator também. Então, uma coisa que você pode fazer, porque a gente tem essa crença, muitas vezes, de que a gente precisa sofrer. Né? Não sei quem vem dessa criação como eu, mas a gente vem com essa crença de que a gente precisa sofrer para merecer. Daí você vai lá, faz um negócio que te dá prazer, e daí depois a gente fica naquela sensação assim, foi fácil. E que talvez tenha algo errado. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Vocês já tiveram essa sensação? Quando é fácil, é porque você está preparado. Então, essa mudança de visão é uma coisa muito importante. Porque eu era uma pessoa, e ainda sou, uma pessoa que tem muito essa culpa. Eu sou uma pessoa naturalmente procrastinadora. E tem a ver com o criativo, porque quando a gente é da criatividade, a gente fica muito mais tempo em trabalho interno do que externo. Só que esse trabalho interno, às vezes, ele acontece em segundo plano, então a gente está lá meio que travado. Porque não nasceu ainda o que está sendo gestado lá dentro. Então a gente precisa fazer as pazes com essa sensação assim de que, poxa, mas foi tão fácil para eu fazer dessa vez, por que vale tanto? Vale pelo tanto que eu me preparei para isso ser fácil. Perfeito. Então, dá para você tentar fazer esse depara, né? Se algo é importante que você está fazendo e é fácil, não se sinta culpado. Foi fácil porque você estava preparado. Perfeito. Tom Grunto, eu estou vendo aqui nossa agenda, próxima segunda-feira, gurias, a gente vai ter o nosso convidado de Brasília, Ivan Sena, o nordestino aí, né? Campeão de vendas em Brasília, vai ser o nosso convidado da próxima
segunda-feira. Tinha já todos convidados aí. E o Ivan, que estava agora há pouco com a gente aqui, vai ser o entrevistado na próxima semana. Estamos indo para o final. Má, por favor, aí a sua finaleira. E depois também a Pri, já encerrando o nosso papo aí, fechando o nosso tempo. Mandar um beijo para a irmã da Pri aqui, Paty, acabou de entrar. Um beijo para a Paty. Isso. Muito obrigada pela tua presença aqui, pelo teu tempo, né? Por esse valor todo que você entregou para gente. Só isso, muito honrada. E aí, passo aí para a Pri. Valeu, a Mac nos trouxe aqui até o Conexão Brasil. Pri, e você? Eu quero falar, Tom, primeiro, gratidão por todas essas estratégias, que é algo que você vive. E a gente sente que realmente é algo que você coloca em prática e tem essa vivência. Isso é muito importante para quem nos assiste. Saber que isso não é algo que está falado, é algo que é vivido, que é experienciado. Então, quero agradecer a tua participação aqui e falar, volta logo, porque a questão de vendas, a questão de valores, a questão dessa jornada toda, principalmente para o brasileiro, é algo exatamente como você falou, né? Aqui no Brasil, a gente fala assim, tem um conceito, independente da religião, é um conceito assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando você vai para uma cultura, por exemplo, como os Estados Unidos, lá eles falam, quem não tem dinheiro está em pecado, porque lá é uma visão progressista. Então, essa comparação não é algo que nós sejamos ruins, mas é algo que a gente pode melhorar e pode potencializar o ser humano. Entender que a abundância, a prosperidade e dinheiro faz parte, sim, da vida e vivemos num mundo materialista. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Não é só uma transformação, é só uma troca. Então, eu quero te agradecer a participação, que você volte aqui muitas vezes, porque realmente o assunto é muito bacana e você tem muito que agregar. E falar para você ir deixar o teu lugar, o teu caminho, onde que as pessoas podem te encontrar, porque isso é muito válido para nós brasileiros, tá bom? Beijo enorme para você e volta logo. Com certeza. Deixa eu só complementar aqui, Tom, depois eu dou espaço para você. Como dizem por aí que todos nós somos vendedores, não é? É muito bom falar contigo, é muito, né, esclarecedor se falar com uma pessoa que está dedicando praticamente todo o seu tempo a essa questão. Muito bom, meu amigo, muito obrigado. Obrigado por estar fazendo parte desse time da E3 e atender o Conexão Brasil sempre que possível, tá? Muito obrigado. Por favor, responda a Pri. Primeiro que é só chamar que eu volto, né? Eu sou desses, assim, só aquele que está sempre disponível porque adora um rolê. Então, e eu gosto de compartilhar, eu gosto desse bate-papo, ainda mais com tá do lado de 3 pessoas como vocês, né? Sobre aonde as pessoas podem me encontrar. No momento, eu estou mais ativo, inclusive, no LinkedIn. Porque eu gosto de colocar os meus artigos e colocar conteúdo lá. E eu também tenho o meu Insta que está voltando à atividade aí, recentemente. Estou num processo, inclusive, de mentoria com a Marcela, onde a gente falou sobre isso recentemente. Mas eu produzo conteúdo no Insta também. Tenho um TikTok, que acho que eu estou meio que fora da faixa etária, mas eu quero ir para lá porque tem clientes que estão lá. E eu quero deixar um pedido, se alguém que está nos acompanhando hoje sentiu que o que foi dito pode fazer diferença na sua carreira ou na empresa de algum conhecido, não custa nada me chamar para uma conversa. Que com certeza, se eu puder ajudar nessa conversa, eu vou ajudar, e se a gente vê que pode ser algo mais aprofundado, eu também vou querer me disponibilizar para ajudar. Então, se alguém está nos ouvindo que quer vender mais, ou tem uma empresa que precisa vender mais, ou quer ajudar alguém a vender mais, pode me chamar no próprio direct do Insta. E os meus contatos também estão listados tanto no LinkedIn quanto no Insta, em Tom Grotto. Tom Grotto, educador executivo, mentor e consultor em gestão comercial, nosso grande colega, novo colega aí nessa equipe aí. Muito obrigado a todos. Gurias, se cuidem. Obrigada. E a gente volta na próxima segunda-feira. Obrigada. Essa live está subindo no YouTube, fica à disposição para a repetição. Grande abraço. Valeu, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.